Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube nesta quinta-feira e para falar aí a respeito do Santos, que é sempre, vocês sabem disso, o tema central deste vídeo aqui no canal, neste canal do YouTube, tá bom? Gente, como é que tá a situação aí do Santos? Novidades nessa quinta-feira? Nenhuma. Luiz Castro, até agora nada. Não assinou. Mas eu quero crer que o presidente Marcelo Teixeira não tenha se exposto desnecessariamente do jeito que ele se expôs. Porque ele disse com todas as letras. Não disse nessas palavras, mas deixou muito claro. O Luiz Castro está resolvido com o Santos. É o novo técnico do Santos. Tanto é que muita gente já tem anunciado, tem noticiado, tem falado sobre isso. Então eu quero crer que, de fato, o Marcelo Teixeira tenha nos contado a verdade. Então, essa conversa de que o Vasco está interessado, etc e tal, para mim, não me preocupa. Porque, pelo que disse o Marcelo Teixeira na última segunda-feira, hoje é quinta, o Luiz Castro já é técnico do Santos. Falta só assinar. Quando vai assinar? Aí mais gente precisa perguntar para o Marcelo Teixeira. Ele precisa vir a público explicar isso. Então eu quero crer que tudo esteja certo mesmo, mas até agora não assinou. Tá? Em relação à reforma na Vila Belmiro, diz que ia ter uma reunião agora no final da tarde com o pessoal da W Torre. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa dentro do Santos sobre isso, ela não me retornou, parece que não tem nada. Não sei nem se houve reunião, ninguém falou sobre isso. Tá? A única novidade mesmo de fato que aconteceu foi a assinatura da reforma do contrato do lateral esquerdo Souza. Isso é muito bom, o moleque é bom de bola. O Santos acerta em cheio. Tá? Tomara que tenha sido bom para ambas as partes, porque o Santos costuma fazer negócios que são bons apenas para um lado, ou seja, não é o lado dele, é sempre para o outro. Tem que ser bom para o Souza, mas tem que ser bom para o Santos também. Entendeu? Pessoal, mas eu quero falar também sobre SAF, tá? Esse vídeo vai versar sobre SAF. Por que é que o Santos não vai virar tão já uma SAF? Eu vou contar para vocês, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê um like e ative o sininho. Essas 3 etapas são muito importantes para fazer esse canal crescer, tá bom? Gente, é o seguinte, hoje eu conversei por WhatsApp com o César Grafietti. Ele é economista especializado em gestão e finanças do esporte. Ele mora em Lisboa, ele é brasileiro, mas mora em Lisboa já há algum tempo. E é um dos papas do assunto, tá? Quando vem a questão de SAF, as pessoas que mais entendem, as que são sempre requisitadas a conversar, a falar, a dar opinião sobre o assunto é o César Grafietti, tá? E eu conversei com ele hoje. E eu perguntei para ele, escuta, o César, é o seguinte, essa história que o Marcelo Teixeira vive dizendo aí que é um negócio que eu já falei com vocês aqui. Ele falou assim, o Marcelo Teixeira disse isso aqui lá na segunda-feira, né? Lá na CBF. Ao Santos caberá o momento certo para o quadro associativo decidir se vai virar SAF ou não. Mas nunca seria agora, no pior momento da história. Então eu perguntei pro Grafietti, é de fato melhor esperar pela recuperação do clube ou isso aí é bobagem? Ele falou assim, escuta, senhor Mano, assim, ninguém vai fazer um valuation, ou seja, determinar um valor de um clube, aqui no Brasil, principalmente aqui, com base na condição desse clube, na situação em que ele se encontra. Não é o caso, entendeu? Ele falou, estamos numa fase de negócios em que a história, como eu já disse para vocês aqui, e o potencial valem muito mais do que a condição de momento. Ele falou isso para mim. Então essa conversa do Marcelo Teixeira de que não é o momento, o Santos está no pior momento da história dele, bobagem. O que conta é a história, não essa história recente, toda a história do Santos, passando principalmente pelo Pelé. Então o que conta é a história e o potencial do Santos Futebol Clube. E ninguém vai fazer o valuation, que é uma expressão que eles usam, ou seja, determinar o valor de um clube com base na condição atual desse clube. Entendeu? Aí ele falou, qualquer investidor vai analisar o potencial a ser destravado. O Santos tem um potencial imenso que está travado. Por exemplo, não tem um estádio. 2, não explora a cidade de São Paulo. Certo? 3, poderia explorar muito mais a imagem do Pelé. Não explora.
Então, esse investidor vai analisar o potencial que tem que ser destravado no Santos. E o potencial do Santos a ser destravado é gigantesco. Entendeu? E aí, com base nisso, me disse o Grafietti, esse investidor vai aportar recursos. Grana. Vai, entendeu? Aportar recursos. Que falou assim, aí ele falou para mim, claro que se as dívidas forem menores, sobra mais dinheiro para o futebol. Aí ele falou para mim, mas convenhamos, o Santos não vai reduzir as suas dívidas de forma relevante nos próximos anos. Ainda mais com a ideia, o sonho do Santos contratar o Gabriel e o Neymar. Entendeu? Ah, vem o investidor, vai pagar. É verdade. Mas a reboque vem muitos outros gastos também. Isso significa o quê? O Santos vai aumentar muito a dívida dele? Não. Talvez nem aumente, mas não vai reduzir. Entendeu? Então, isso o cara leva em consideração. Entendeu? Aí eu perguntei para ele, aí eu disse para ele, é exatamente o que eu penso, esse negócio de que o momento do Santos não é um momento bom, não é um legal, não é melhor vender agora. Aí ele falou um negócio para mim que é verdade. Dirigente fala isso porque virar SAF significa perder poder. O Marcelo hoje é dono do Santos. Então ele já falou isso. O meu pai foi dono do Santos, eu fui dono do Santos, eu sou dono do Santos, e amanhã quem vai ser dono vai ser o Marcelinho, que é o filho dele. Imagina, se virar SAF, nunca o Marcelinho vai ser presidente do Santos. Nunca. No máximo, o presidente do Conselho Deliberativo. Ou seja, uma rainha da Inglaterra. Não vai passar disso. O que vai apitar o Conselho Deliberativo em relação à SAF? Muito pouco. Não vai ter poder nenhum de contratar jogador, treinador, investir no clube, vender isso, vender aquilo, reformar estádio e tudo mais. Então o Grafietti falou para mim isso. Os dirigentes de clubes no Brasil sempre encontram um motivo aqui, um motivo ali, um motivo lá e acolá para dizer que não pode virar SAF, porque eles têm medo de perder o poder. É exatamente isso que acontece com o Marcelo Teixeira. Porque se ele perder esse poder que ele tem de ser o presidente do Santos, quem vai ser ele na cidade de Santos? Um dono de uma universidade? Tem outras aí em Santos também. Mas não, ele é o presidente do Santos, que é o principal ativo da cidade de Santos, mais do que o Porto. Não estou dizendo do ponto de vista financeiro. O Porto gera muito mais dinheiro, óbvio. É o maior porto da América do Sul. Maior que o do Rio de Janeiro. Mas em termos de visibilidade, de propaganda, de marketing, de tudo. O Porto do Santos não chega aos pés do Santos Futebol Clube. Não chega. Porque o Santos teve o Pelé. Entendeu? Então se o Marcelo Teixeira perde essa boquinha de ser presidente do Santos, ele perde poder na cidade. Entendeu? Acha o poder da cidade. Aí eu perguntei para ele, você acha que o Santos, o que você acha do potencial do Santos? Ele falou assim, acho enorme. Tem dificuldades por conta do tamanho da torcida. Aí é que tá. Passa a impressão de que o Santos não tem torcida porque vive jogando na gaiola chamada Vila Belmiro. Qual é a impressão que passa para todo mundo? Que o Ceará, que o Fortaleza, que o Botafogo, que o Fluminense tem mais torcida que o Santos. Não tem. Todas as pesquisas de qualquer instituto mostram que o Santos tem mais torcida. Só que o Ceará leva 64 mil pessoas, o Fortaleza também, o Fluminense levou 63 mil no Maracanã esse ano na Libertadores, o Botafogo vive aí com média de 40 mil pessoas jogando no Newton Santos. Agora o Santos tem o quê? Renda na Vila Belmiro, tanto de dinheiro, público, 12 mil e não sei o que lá. A impressão que passa para o mercado é essa, não tem torcida. É claro que tem. Então quando ele fala que acha enorme o potencial do Santos, mas o Santos tem dificuldades por conta do tamanho da torcida, não é verdade. Não é verdade. O Santos é uma torcida grande. O Santos tem 8 milhões de torcedores espalhados no Brasil, sem contar no resto do mundo, cujo potencial, falando em times brasileiros, é o maior que tem. O Santos, no resto do mundo, é maior do que Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qualquer um. Qualquer um. Todo mundo conhece o Santos por causa do Pelé. Entendeu? Que é uma trava que existe dentro do Santos e que precisa ser destravada. O Santos não explora isso. Ah, senhor Mano, os direitos, a imagem do Pelé pertence ao fulano da compra. Vai lá e compra. Faz negócio e compra. Entendeu? Aí ele falou, acho enorme, o Santos tem dificuldades por conta do tamanho da torcida, mas está no estado de São Paulo. E tem uma história incrível.
usa a base como poucos. O Santos é conhecido no mundo inteiro por ser um time revelador. O Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, postou no Instagram dele: jogador revelado no Santos é garantia de coisa boa. Ele não disse nessas palavras, tá? Mas disse, tá no Instagram, entre no Instagram do Florentino Pérez. Ele fez lá uma mensagem ao Santos. Entendeu? Então o Santos tem um potencial enorme, porque está no estado de São Paulo, porque tem uma história riquíssima e usa a base como poucos. E ao contrário do que o César imagina, não é uma torcida grande, claro, como a do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, não é. Mas é uma torcida grande, significativa, que pode gerar um grande faturamento para quem investir lá. Entendeu? Aí eu perguntei para ele assim: ô César, com base no que os outros times estão sendo vendidos aqui no Brasil, quanto você acha que vale o Santos? Ele falou assim: olha, os outros times não foram vendidos, mas receberam projetos de aportes de capital. Tudo bem, entendi muito, mas tudo bem. Aí ele falou para mim: o que o Santos precisa para crescer? Essa é a pergunta que o clube precisa responder. A partir daí, define-se valores e condições. Um CT moderno, um estádio novo, um elenco melhor, investimento em tecnologia, entendeu? Quanto vai custar um CT? Quanto vai custar um novo estádio para o Santos? Quanto que o Santos vai precisar de contratações para se transformar num time competitivo, como é hoje o Botafogo, que até 3 anos atrás estava numa situação igual ao do Santos? Entendeu? E aí ele falou assim: a partir daí chega-se no valor, que deve vir com uma governança sobre o melhor uso do dinheiro e sobre manter a saúde financeira da SAF. Entendeu? Isso é muito mais importante do que você estipular um valor. Claro que estipular um valor é importante. O Santos vai modernizar o CT dele, da base e o principal. Da base e do... Quanto que vai custar isso? Ah, o Santos vai gastar 350 milhões no principal e 150 na base. Tá? Nós já temos 500 milhões aí. Quanto que vai custar um novo estádio, do jeito que o Santos quer, num outro local? A Vila Belmiro vai virar um museu, vai ficar lá, a base vai jogar, o feminino também, e vai ser ponto de visitação. O novo estádio vai custar 600 milhões. Só aí já temos 1 bilhão e 100 milhões. E quanto que o Santos vai precisar aportar para contratar jogador para se tornar um time competitivo? Ah, vai precisar no mínimo de 500 milhões. Só aí nós já temos 1 bilhão e 600. Entendeu? Mais a marca, que significa a garantia de no futuro continuar o investimento. Então, se esses times estão sendo negociados por 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão, o Santos não vale menos, meus senhores. Não vale menos do que 2 bilhões e meio de reais. Não vale menos. Isso para começar a conversar. Então não importa qual a situação do Santos hoje. O que o Marcelo Teixeira quer dizer que esse não é um bom momento? Que o Santos está na série... O Santos está na série A. Qual é a dívida do Santos? A dívida do Santos é pequena. Ah, sim, tem também que aportar um valor para pagar a dívida. A dívida do Santos hoje é 500 milhões. Então só aí já deu mais de 2 bilhões, aquilo que eu falei. Mas a garantia vale uns 3 bilhões. Então quando o Marcelo Teixeira vem dizer que esse não é o momento para o Santos ser vendido, o momento é esse. O momento é esse. Porque comprar o Botafogo hoje do Textor custa uma fortuna. Porque olha o Botafogo do jeito que está. Está na final da Libertadores, o ano passado quase chegou a ser campeão brasileiro, esse ano pode bater campeão brasileiro de novo, tem um elenco fabuloso com jogadores, 3 jogadores da seleção brasileira, Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus. Tem um técnico, um português, o Arthur Jorge, que é um dos melhores do mundo. Quando o Textor comprou o Botafogo, ele pagou 1 bi. Aí aparece amanhã alguém querendo comprar o Botafogo do Textor. Quanto que custa? No mínimo 3. Então esse é o momento de vender o Santos. Porque esse é o momento que alguém vai chegar com dinheiro para aportar, porque é um dinheiro que é muito mais viável do que 5, 6 anos depois. E não vai acontecer. Porque não se iludam, o Marcelo Teixeira não vai conseguir arrumar o Santos. Ninguém da Belmirolândia vai conseguir arrumar o Santos. Só alguém de fora, uma SAF que tenha conhecimento de futebol, como o Grafietti falou para mim. Então, gente, como diz a capinha desse tubo, desse meu, o thumb, né, desse meu canal no YouTube, o Marcelo Teixeira está enganando a todos nós.
Ou ele não conhece, ou ele tem total desconhecimento do que significa uma SAF, do momento do Santos. Eu acho que não é o caso. Eu acho que ele está enganando mesmo, porque ele não quer perder poder. Esse é o momento ideal para o Santos ser vendido. Esse é o momento ideal. É o momento em que alguém pode chegar e aportar um bom dinheiro. Porque o Santos não está numa situação como o Botafogo hoje. Entendeu? Não tá. Hoje é mais fácil você vender o Santos. A dívida não é alta. A dívida não é alta. E a cada ano que passa, essa dívida aumenta. Essa dívida aumenta. Então esse é o momento ideal, senhores. Como falou César Grafietti, esse é o momento ideal. Não caiam na conversa do Marcelo Teixeira. Mais uma vez, ele está tentando enganar o torcedor. Mas a mim, ele não engana.